Vídeo 1, tomada 1, gravando. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Thaís Sampaio e nesse canal aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e estilo de vida e eu já começo esse vídeo aqui fazendo uma confissão pra vocês. Eu adiei a realização da maioria dos sonhos que eu tenho na minha vida. Alguns deles eu já realizei, outros eu ainda estou no processo de realização, ainda estou fazendo o que precisa ser feito, mas um desses sonhos que tem a ver com esse canal aqui eu adiei por mais de 8 anos. E o que eu sempre pensei era que eu precisava estar pronta para fazer isso aqui dar certo. Sabe quando você tem que ter as condições perfeitas, o equipamento perfeito, o texto perfeito, o tema perfeito, tudo perfeito? Então, sabe quando você não se sente preparado para fazer isso? Eu não me sentia preparada, eu sentia que eu não ia dar conta, eu me sentia insegura, eu sentia que eu não era capaz de fazer isso aqui. Então eu comecei a procrastinar e no começo, que era para ser uma semana sem fazer o que precisava ser feito, se tornaram meses, que se tornaram anos de procrastinação e muita frustração, porque você se sente muito culpado quando você não tá fazendo o que você precisa fazer. Um projeto que poderia mudar a minha vida e ser um caminho para realizar muitos sonhos. E sim, por diversas vezes, gente, eu me senti uma fracassada, eu me senti incapaz. A minha falta de senso de valor próprio, sabe, ela tava muito corrompida. E eu confesso que eu passei por várias coisas e muitas delas eu demorei muito para superar. Eu não tive apoio, eu me achava incapaz de realizar aquelas coisas, eu não me sentia merecedora do resultado desse trabalho, sabe, de eu estar realizando sonhos. Eu não achava que eu podia conquistar outras coisas devido às perdas que eu tive. E olha só, esse canal aqui era pra ter saído lá em 2017, mas naquela época eu tava num processo que envolvia um divórcio, um relacionamento complicado, cheio de problemas, era o meu primeiro casamento, eu tinha casado há pouquíssimo tempo. Então eu pensei, eu não sou merecedora disso, sabe? Eu achava que eu não podia superar essas coisas. E apesar do desejo de fazer esse canal aqui dar certo, porque na época era mais ou menos o mesmo tema que eu queria fazer, eu não conseguia dar continuidade a isso aqui, entendeu? Porque eu tava muito fragilizada emocionalmente. E não era o tempo certo. Eu precisava passar por aquilo, eu precisava me curar, eu precisava amadurecer, antes mesmo de eu compartilhar os meus aprendizados com outras pessoas, as minhas experiências que eu tinha passado. E eu adiei a realização de muitos projetos porque eu não me sentia preparada para lidar com o que poderia vir, sabe? Eu tinha muita vergonha do que eu tinha passado e eu me sentia muito culpada pelo que tinha acontecido. Sabe aquela coisa de ter que lidar com o que as pessoas vão falar, com o julgamento, com os comentários, e por algum motivo eu colocava um peso enorme naquilo, sabe? E me aterrorizava o fato de eu ter que expor a minha história para as pessoas. Eu sabia que eu poderia ajudar muitas pessoas nesse processo, porque eu também estava passando por isso naquela época, né? E eu poderia, através desse compartilhar, tanto gerar cura em mim, como também fazer com que outras pessoas recebessem esses aprendizados. Todo esse tempo eu não me sentia pronta e de fato eu não estava. Mas a verdade é que eu nunca vou estar pronta. A verdade é que a vida é um processo contínuo de aprendizado. Nós não precisamos estar prontos e sempre haverão obstáculos a serem superados, sempre haverão problemas a serem resolvidos, mas sempre haverá oportunidade de recomeçar. A gente pode até criar as oportunidades para transformar esses projetos que nós temos em sonhos realizados. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu vou ainda mais a fundo e quero compartilhar com vocês algumas questões que eu estive pensando enquanto eu estava pensando nesse conteúdo aqui. Nós estamos realmente preparados para ver os sonhos realizados? Nós nos sentimos dignos de receber o resultado, a realização desses sonhos? Nós estamos dispostos a aprender com os erros, superar os possíveis obstáculos, porque eles existirão, né? Estamos dispostos a trabalhar da melhor forma com o que temos agora, com os recursos que temos agora, da melhor forma que nós podemos agora, para conquistar aquilo que nós queremos no futuro? Eu não vou dizer para vocês que ser uma youtuber sempre foi um sonho, mas sim é um projeto para a realização de outros sonhos que vêm pra frente, sabe? Eu quero contar uma história pra vocês da época que eu fiz a minha primeira faculdade. Quando eu entrei na faculdade de fotografia, o meu sonho não era ser fotógrafa. O meu sonho era ter um diploma que me levasse a ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Então, assim, eu escolhi o primeiro curso que tinha e falei, vou pra esse mesmo, sabe? Mas com o tempo eu percebi que trabalhar com a fotografia era perfeitamente possível. E apesar das dificuldades que eu tive pra chegar até o ponto de trabalhar e viver disso, demorou um tempo, sabe? Mas chegou um tempo que eu pude criar a minha própria empresa, ter o meu CNPJ e finalmente trabalhar com isso. Pra isso, eu não precisei apenas me capacitar profissionalmente fazendo o curso, tendo meu diploma. Eu precisei esperar um tempo até eu começar a trabalhar
trabalhar com isso, eu tive que aprender com pessoas que sabiam muito mais do que eu, pessoas mais experientes do que eu, sabe? E enquanto eu praticava, eu trabalhava em coisas que eu não gostava de jeito nenhum, mas eu precisava praticar aquilo enquanto eu tava trabalhando pra ter a minha renda, pra que eu conseguisse um dia trabalhar com isso de fato. E quando eu recebi a primeira oportunidade pra fotografar uma festa infantil, eu não me sentia preparada. Eu não me sentia pronta pra isso, sabe? Mas eu dei o meu melhor pra que eu conseguisse fazer a melhor entrega possível, atender aquele cliente da melhor forma possível e deu certo, sabe? Ao longo dos anos eu tive vontade de desistir. Eu vou confessar pra vocês que não é fácil ter o próprio negócio, não é fácil empreender, mas eu fui me adaptando, eu fui criando as estratégias para que esses problemas fossem contornados, para que eu conseguisse ultrapassar esses obstáculos, né, e conseguisse continuar trabalhando com isso. E dessa forma eu fui aperfeiçoando o meu operacional, eu fui aperfeiçoando a minha técnica e a minha entrega também, porque fotografia não é só clicar, tem todo um pós, né? E qual que foi o resultado disso? Mais e mais clientes começaram a me procurar por indicação de outros clientes que estavam satisfeitos, e esses clientes também se tornaram clientes fiéis, que sempre começavam a me chamar para eventos recorrentes todos os anos. Mas eu quero que você entenda que tudo isso aqui que eu tô falando não é sobre como eu consegui trabalhar com fotografia, ter a minha primeira empresa, mas sim como uma atitude que eu tomei lá no meu passado impactou no meu futuro. Como o fato de eu encarar esses obstáculos como um aprendizado me levou a superar as minhas dificuldades e aperfeiçoar a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. Lembra que eu falei que a minha intenção lá no começo não era ser uma fotógrafa, mas sim ter mais oportunidades no mercado de trabalho com o ensino superior. Mas o fato de eu ter perseverado, mesmo quando ainda não era o momento certo, quando ainda não tinha as condições perfeitas, ainda não tinha recebido a oportunidade, fez com que no tempo certo eu pudesse ser capaz de alcançar a realização e receber muito mais do que eu poderia imaginar receber com a fotografia. É como uma recompensa, sabe? Por todo aquele trabalho árduo que eu tive lá atrás. A criação desse canal aqui é o meu primeiro passo. Eu ainda não sei como que vai ser mais pra frente, eu não sei quais são os frutos que eu vou colher disso aqui, e talvez demore um pouco para eu ter resultados também, mas eu sei o que eu preciso fazer agora, com os recursos que eu tenho agora, dando o meu melhor para que a minha mensagem chegue a mais pessoas e dessa forma eu consiga cumprir o meu chamado, trabalhando por um propósito muito maior. E é para isso que eu criei esse canal aqui. E por último, eu quero que você saiba, a sua jornada é muito importante. Não é sobre estar pronto, mas sim sobre dar o primeiro passo. É sobre superar os obstáculos e as dificuldades. E sim, vão haver dificuldades, essa é uma realidade, mas é sobre se aperfeiçoar no caminho e isso vai te levar a realizar mais sonhos. Eu dei o meu primeiro passo. E você? Vem comigo?